Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre economia. Toda vez que você está lendo o jornal ou assistindo pela TV, tem sempre aquela parte que vai falar sobre a cotação do dólar. Ah, o dólar subiu, caiu a cotação do dólar, olha o desespero. Bom, mas afinal de contas, o que é que essa subida ou queda do dólar afeta você, afeta o Brasil? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom, para começar a falar sobre o dólar, nós temos que fazer aqui uma distinção. De um lado eu tenho o dólar comercial, de outro eu tenho o dólar turismo. O dólar comercial é aquele utilizado pelos bancos, pelas pessoas jurídicas, na maior parte das transações comerciais que ocorrem no mundo inteiro. Então ele tem o seu valor definido com base aí no mercado e geralmente quando o jornal fala sobre dólar, a cotação que aparece lá é a cotação do dólar comercial. De outro lado, eu tenho o chamado dólar turismo, é aquele disponível para as pessoas físicas, para mim, para você. Quando você vai viajar, quando você pretende viajar, você tem que verificar a cotação do dólar turismo. Ele tende a ser mais alto do que o dólar comercial. Por quê? Porque é menos disponível, as operações com base nesse tipo de dólar elas são menores, então o valor acaba sendo um pouquinho maior. Feita essa distinção, agora vamos entender a subida e a queda do dólar. O dólar, ele é a referência monetária mundial e isso aconteceu desde 1944, quando foi firmado o Acordo de Bretton Woods. Então já no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apareciam aí como uma grande potência e substituíram o padrão ouro, que era o padrão adotado antes, para o padrão dólar. Então a moeda americana se tornou o padrão para todas as operações monetárias, financeiras que ocorrem no mundo inteiro. E a sua alta e a sua queda levam em consideração basicamente a oferta e a demanda. Se eu tenho muita gente procurando, mas tenho pouco dólar disponível, o que acontece com o preço? Ele sobe. Por outro lado, se eu tenho muitas reservas de dólar, mas ninguém está interessado, ninguém quer comprar dólar, o que acontece com o preço dele? Cai. Então a gente vê essa subida e queda se pautam nesse princípio da oferta e da demanda. Agora vamos pensar no Brasil, na realidade brasileira. O que faz o dólar aqui aumentar ou descer, cair e a desvalorização da nossa moeda, do real? Bom, alguns fatores que nós podemos listar aqui. Primeiro deles, pensando na subida do dólar. O déficit na balança comercial brasileira. A balança comercial é aquilo que reflete a relação entre exportações e importações. Quando vende mais, quando compra mais. Enfim, quando há déficit na balança comercial, significa que o Brasil importou mais do que exportou. Ou seja, ele comprou mais produtos do exterior. Se ele comprou mais, ou seja, ele gastou mais, então ele vai pagar isso em dólar. Saiu dólar do Brasil. Se saiu dólar do Brasil, o que acontece? Tem menos dólar aqui e as pessoas continuam procurando, as operações continuam ocorrendo, o valor sobe, então o valor vai subir quando eu tenho déficit na balança comercial. Segundo elemento que a gente pode considerar aqui, quando os brasileiros compram dólar para levar para o exterior, para gastar no exterior. Quando eles compram mais, ou seja, aumentou a demanda, mas não tem dólar para todo mundo, então a tendência é que o preço suba, há subida na cotação do dólar. Um terceiro elemento que eu posso listar aqui para vocês é a alta da taxa de juros nos Estados Unidos. Quando o governo americano aumenta suas taxas de juros, os investidores tendem a tirar o dinheiro aqui do Brasil e investir lá, porque se a taxa de juros é maior, isso significa que o retorno será maior. Então, entre investir no Brasil e nos Estados Unidos, eles optam, retiram seu dinheiro daqui e investirão lá porque trará uma maior rentabilidade. Agora, em contrapartida, vamos pensar na queda do dólar. A gente pega os mesmos elementos e faz o inverso. Quando há superávit na balança comercial, ou seja, se o Brasil exportou mais do que importou, significa que ele vendeu mais. Se ele vendeu mais, entrou mais dólar no Brasil. Se entrou mais dólar, o que acontece com a cotação? Ela cai. A tendência é ela cair, tendo em vista que acabou entrando mais dinheiro no Brasil. Por outro lado, quando os estrangeiros vêm aqui para o Brasil e investem ou gastam seu dinheiro com turismo, eles estão injetando dólar no Brasil. Se estão injetando dólar, o que acontece com a cotação? Cai também.
Por fim, quando o Brasil aumenta a sua taxa de juros, se ele aumentou, ou seja, tornou-se mais atrativo os investimentos aqui. Então quem tem dinheiro nos Estados Unidos ou em outro país, a tendência é, olha, os juros no Brasil estão bons, a gente vai conseguir um bom retorno, vamos aplicar, vamos investir aqui. Se entrou mais dinheiro, o que acontece? A cotação cai. Esses são alguns e principais elementos que influenciam a subida ou a queda do dólar. Mas ainda a gente tem que considerar as instabilidades políticas, econômicas que o país vivencia. No Brasil, a gente vive instabilidade política, econômica e isso inclusive refletiu no aumento da cotação do dólar. Quando os investidores, pense pelo lado dos investidores, se eles têm o seu dinheiro para aplicar e eles verificam que determinado país não é muito confiável, que ali está se perdendo dinheiro, por que é que eles vão investir naquele país? Não, eles não investem, eles vão tirar, se eles já têm investimento, eles tiram e vão investir em outro país mais seguro, em que traga retorno. E aí o que acontece? Quando os investidores retiram o seu dinheiro do Brasil, a cotação sobe e, consequentemente, a nossa moeda acaba sendo desvalorizada. Tranquilo? Muito bem. Por fim, falta explicar para vocês como se dá a repercussão para mim, para você, pessoa física, em relação à subida ou queda do dólar. Bom, vamos lá. Quando o dólar está em alta, a cotação está alta, de imediato a gente já verifica afetar as próprias viagens. Então fica difícil de viajar. Com a cotação muito alta você não vai conseguir gastar muito, a não ser que você tenha dinheiro sobrando, né? Mas como grande parte da população brasileira não tem, vai ficar muito difícil viajar. E de forma mais imediata, mais a longo prazo, a alta do dólar influencia nos produtos que você acaba comprando no dia a dia, no mercado, inclusive. Por quê? Porque os produtores muitas vezes utilizam maquinários, peças, insumos, matéria-prima que vem do exterior. Então ele vai precisar importar mais. Se ele importa e o dólar está mais alto, o que acontece? O produto vai ficar mais caro e ele vai repassar para o consumidor. Vai então influenciar no estabelecimento, na fixação desse preço final ao consumidor. Por outro lado, quando o dólar está em queda, para viajar, óbvio, fica melhor para o exterior e também a tendência é que os produtos acabem tendo um valor mais reduzido, porque o produtor, a empresa, a indústria que fabrica aquele produto, ela gastou menos. Mesmo que ela importe, a cotação está menor, então na fixação do preço final, isso acabará fazendo com que haja uma redução do valor, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, curtam e em breve novos vídeos para vocês. Um grande abraço e até mais!